Salve, salve, amigos dessa rede social que você está assistindo ou ouvindo esse episódio. Hoje estamos aqui em mais um episódio do Fala FM, comigo, Fernando Martins, para falar da seleção brasileira. Esse assunto que eu gosto muito de trazer aqui sempre, como eu já falei no outro episódio que eu falei de seleção brasileira e para mim foi o episódio mais legal de ter feito até aqui. Sou um fã convicto aí do trabalho do Arthur Elias e da sua comissão e de tudo que eles trazem de interessante aí para o futebol brasileiro e até mundial. Então não poderia deixar por menos do que vir e trazer aí um episódio especial para falar sobre esses dois amistosos contra a seleção do Japão aqui em território brasileiro. Primeiro jogo de 3-1, né, o resultado no primeiro jogo ali na Arena Itaquera, e depois com a virada de 2-1 sobre o Japão também, lá em Bragança Paulista, no estádio alternativo, né, do Bragantino, onde ele está mandando seus jogos por enquanto o estádio Nabi Abichedi está em reforma. Então eles reformaram antecipadamente esse outro ginásio da prefeitura, e a ideia é que esse ginásio, inclusive esse estádio, ele fique depois disponível apenas para o futebol feminino, né? Então olha aí o Bragantino como sempre um exemplo de gestão, né? Depois que passou a ser parte do projeto da Red Bull, vai ser o primeiro time do futebol brasileiro que vai ter um estádio pro futebol feminino. Então muito interessante isso, o estádio tá lindo, foi maravilhoso ir até lá, eu assisti esse jogo, fui lá, fotografei e deu para ter algumas impressões bem interessantes desses dois jogos, que eu acho que é isso que a gente vem trazer aqui e espero que seja tão interessante quanto foi para mim analisar e estudar esses dois jogos do Brasil. Então bora lá! Bom, primeiro, né, vamos relembrar como foram as duas partidas. Primeiro a gente enfrentou, né, o Japão na Arena Itaquera, onde a gente venceu, né, por 3-1, como a gente já falou agora, mas o gol do Japão saiu no final do jogo, já depois ali quando o Brasil já tinha até dado uma relaxada, e o que rolou nesse jogo foi um amplo domínio, né, do Brasil. E a gente fez 3-0 ali, saiu nessa vantagem muito grande, e depois, a partir ali da metade do segundo tempo, a gente começou a ser mais ameaçado pelo time do Japão, também com o nosso cansaço, né, com o relaxamento natural durante a partida. Mas foi interessante porque nesse jogo o Japão conseguiu perceber algumas coisas que ele foi fazer de forma mais eficiente, ele focou mais nisso para tentar reverter a coisa no segundo jogo lá em Bragança, né? Então, como foi o cenário desse primeiro jogo, né? Foi um cenário onde o Brasil, como sempre, né, nesse esquema Arthur Elias aí de jogar nesse sistema que está sendo implementado aí nesses últimos tempos, o Brasil jogou em uma formação muito alta, né, muito impressionante, onde a gente jogou ali com 3 defensoras, né, com a Fê Palermo, a Isa Haas e a Marisa de titulares, e aí pela ala direita jogou a Luane, depois pelo meio de campo foi Duda Sampaio, Angelina e Yasmin pela ala esquerda, e na frente Caroline logo atrás da Gil Garbellini, né, que agora quer ser chamada assim, antes que era referida como Gil Queiroz, mas agora adotou o sobrenome da mãe, Gil Garbellini, e a Dudinha, né. Nesse jogo aí a gente fez a nossa marcação clássica individual, né, então um time muito impressionante, em que cada jogadora do nosso time encaixava em uma jogadora do time adversário, e logo na saída de bola do Japão a gente fazia bem esse encaixe, essa marcação por encaixe, né? Essa marcação mulher a mulher, né? Traduzindo aí o termo que a gente se acostumou a ouvir homem a homem, mas no feminino, né? A gente pode falar assim, mulher a mulher, onde cada uma encontra a sua jogadora adversária, encaixa e vai até o fim com ela. E nisso a gente deixava sempre a goleira do Japão fazer a saída de bola com liberdade, a gente deixava ela ali, às vezes dava uma pressionadinha com a Gil ou com a Duda, só para também, né, não ficar comendo muito tempo ali, mas quase sempre forçava um chutão dessa goleira, da goleira do Japão, né, a Yamashita. Ela dava um chute para frente tentando encontrar uma jogadora do seu ataque, mas quase sempre a gente levou vantagem, né, nessa disputa, e a gente recuperava a posse de bola muito rapidamente. Foi assim que a gente fez o primeiro gol, a gente recuperou a bola muito rápido, fazendo essa marcação individual. Aí a Angelina, nossa capitã, fez o desarme, já lançou a Dudinha, Dudinha correu ali, né, entrou pelo meio e fez aquele primeiro golaço lá do jogo, foi incrível. E foi muito importante, né, que ver as ideias sendo executadas à risca e funcionando.
Foi assim que a gente chegou no primeiro gol. Depois, muito parecido também, que a gente fez o segundo gol, né? Recupera a bola rápido. A Marisa, ela faz um desarme muito preciso em cima da jogadora do Japão e a gente sai muito em velocidade. Como sempre, a Caroline puxando o contra-ataque, indo muito bem. Ela lança a Dudinha, que avança pelo meio, e a Dudinha faz o segundo gol, né? Isso aos 41 minutos do primeiro tempo. Ali já estava 2-0, praticamente resolvido, né, o jogo. E mais uma vez o nosso sistema funcionando ali na risca do que era para fazer e a gente deixando o Japão sem saída. O Japão não sabia o que fazer com a bola, ficava confuso, a goleira às vezes tentava sair curto, mas a pressão era muito forte, elas ficaram muito perdidas, né, com esse sistema que a gente adotou para o primeiro jogo e não souberam como fazer para conseguir jogar contra a gente, né. Mas aí o que rolou foi que no segundo tempo, provavelmente com as orientações do intervalo, né, ali com elas entendendo mais a disputa, entendendo mais ali como o Brasil jogava, o Japão começou a encontrar algumas brechas ali e ameaçar a gente no segundo tempo, né? Então a gente pega aí, teve uns 2 ou 3 lances ali bem interessantes nesse sentido, e que começaram a dar mostra do que seria o jogo 2 entre as duas seleções na segunda-feira, né? Esse jogo primeiro foi na sexta-feira, e então para o jogo de segunda-feira o Japão estudou bastante, entendeu como a gente jogava, e a partir dali ele veio com uma solução mais interessante para enfrentar a gente, né? E o que foi que o Japão viu nesse primeiro jogo, né? A gente tem alguns lances, como por exemplo esse aqui aos 29 minutos, né? Que o Japão ele percebe que a gente está pressionando para tentar roubar a bola e a gente quase consegue roubar a bola, a gente encurrala elas pelo lado esquerdo, a Marta tenta dobrar a marcação e nisso a gente libera a camisa 7 delas para puxar um contra-ataque. Assim que a Marta tenta fazer a dobra de marcação, alguém fica livre, né? Como tá na marcação individual, alguém fica livre nessa. Se você largou a sua para tentar dobrar, alguém ficou livre. Nessa, o Japão achou muito rápido ali essa jogadora pelo meio e nos colocou na situação que o Arthur Elias, ele sempre fala bastante disso, né? De quando é a situação que coloca o time dele para correr para trás. Essa é a chave do jogo ali, a fragilidade maior, quando você força esse jogo que te coloca em desvantagem, né? Então, nesse lance que eu tô falando, a jogadora do Japão saiu livre, porque a marcação dela saiu, então ela correu pelo meio livre, isso já, né, quando a Marta estava em campo também, e a partir dali a jogadora do Japão conseguiu encontrar um chute ali que desvia e quase sai o gol na Lorena, né? Teve outros lances parecidos também como esse, né? Como, por exemplo, logo em seguida, aos 33 minutos, a defensora do Japão, ela bate um tiro de meta para frente e a Isa Haas ganha o duelo de cabeça, mas o Japão ainda fica com a posse da bola e elas saem muito em velocidade. E nisso, o que o Japão entendeu? Que o ideal era tentar dar o último passe, assim que rouba a bola, assim que encontra uma situação de vantagem, acelera o jogo e coloca no fundo. Dá o passe, tentando achar um espaço onde a sua atacante vai atacar esse espaço e tentar ganhar na velocidade essa jogada, né? Então sempre tentar explorar ao máximo esse 1 contra 1 que fica, né? Quando você está marcando mulher a mulher, né? Quando você está marcando individualmente, sempre vai ter muito mano a mano, sempre vai ter essas situações de 1 contra 1. Então o Japão entendeu que quando roubar a bola, quando tiver com a bola numa situação que dá para atacar o fundo, elas rapidamente já forçavam esse passe e deixavam ali a atacante tentar se virar, né? E como as jogadoras do Japão têm bastante velocidade, elas fisicamente são um pouco mais baixas do que as jogadoras do Brasil, um pouco mais fracas, mas elas são mais velozes, mais ágeis. Então essa era uma ferramenta que foi muito utilizada já nesse segundo tempo contra o Brasil, né? E aí isso tudo pra gente chegar... Vou aqui citar outro lance também, por exemplo, aos 42 minutos aqui, ó. O goleiro do Japão dá um balão pra frente, a gente ganha a bola na disputa aérea, né, como a gente é mais forte, e a gente tenta sair jogando, mas o Japão recupera a bola, aí a Marisa vai para uma disputa, perde o duelo, e aí quando perde o duelo, sempre a gente fica numa situação muito delicada, né, então, por exemplo, esse lance aos 43 minutos é o gol do Japão, e foi assim que saiu o gol, né, quando a gente perde o duelo, é basicamente um suicídio para esse sistema, porque aí fica tudo exposto, né, como a gente está no mano a mano ali, como a gente está individualmente, a hora que alguém erra, naturalmente a resposta é uma situação de desvantagem, né? Então, qual que é a ideia? Essa marcação individual, ela colocou muitas dificuldades para o Japão sair jogando a goleira, principalmente no tiro de meta, ou quando a bola saía ali na zaga, ela tentava sair curto. O Japão tinha muita dificuldade de encontrar uma jogadora livre para fazer o jogo andar. Então, elas ficaram muito perdidas com isso,
mas ao longo da partida, como são também, né, é um time muito inteligente, é um time que taticamente é muito forte, elas foram se adequando, se adaptando e elas foram crescendo durante o primeiro tempo, né? E aí a questão é, essa marcação individual do Arthur Elias na seleção brasileira tá fazendo muito efeito. A gente foi assim, teve sucesso assim nas Olimpíadas, teve sucesso assim contra os Estados Unidos, nos amistosos anteriores, e agora contra o Japão também deu certo. Mas, como todo sistema, ele não é perfeito, ele tem suas fragilidades. E aí eu acho que é muito sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Quais são as fragilidades dessa marcação individual e como o Brasil, do Arthur Elias, pode ser atacado pelos adversários, né? Então, o Japão foi entendendo essa dinâmica, achou esse gol no finalzinho do jogo e a partir de então, no segundo jogo, ele já veio com essa ideia muito mais, como eu posso dizer, ela veio mais estabelecida, né? Ela já veio mais treinada, provavelmente com orientações por vídeo, né? Que não deu tempo de fazer muitos treinos, mas o Japão se adequou muito mais ao que o Brasil colocaria para o jogo, né? Então, a partir daí, a gente vai para o segundo jogo e já é um jogo com outro cenário, né? Um jogo onde o Japão nos colocou muito mais dificuldades, onde o Japão conseguiu explorar mais essas fragilidades já desde o início do jogo, né? Então foi basicamente como se o segundo jogo fosse uma continuação do primeiro mesmo. E isso é interessante quando a gente faz 2 amistosos seguidos contra a mesma equipe, né? Tanto para o Brasil afirmar suas ideias, que já que estava vencendo e estava indo bem, o Brasil ele afirma essas ideias, fala, deu certo, a gente vai afinar, vamos fazer isso acontecer, e o Japão responde do outro lado, falando, ó, a gente perdeu por isso e por isso e por isso, agora a gente vai responder, vamos tentar evoluir. E o que aconteceu foi esse duelo tático muito interessante, onde o Japão no segundo jogo passou a ter ideias muito mais certas na sua cabeça do que funcionaria contra o Brasil, né? Então, o Japão passa a ter uma marcação um pouco mais no bloco médio, esperar um pouco o Brasil, não dá tanta... Eles ainda têm uma zona de pressão ali, né? Não deixa o Brasil sair confortável, mas o Japão passou a segurar um pouco mais, preservar um pouco suas atletas, marcando sempre por zona, né? O Japão, diferente do Brasil, não marcava individualmente, marcava por zona. E sempre que roubava a bola, tentava achar o fundo o mais rápido possível. Na saída de bola, passou com a sua goleira a achar bolas no fundo muito mais interessantes, encontrar as jogadoras do ataque do Japão em situação do mano a mano muito mais favoráveis. E aí qual foi uma das estratégias principais para o Japão nesse segundo jogo nos colocar uma armadilha? Foi que a sua camisa 11, né, a jogadora Tanaka, que é a capitã do time, ela estava sendo marcada individualmente pela Isa Haas, né? E aí o que aconteceu nesse jogo foi que a Tanaka ela começou a recuar muito quando, por exemplo, o Japão ia fazer a sua saída de bola, quando o Japão estava com a posse de bola, a Tanaka ela descia muito, ali da frente, como referência do ataque, ela descia para o meio de campo e quem acompanhava? A Isa Haas. Então, diversas situações do jogo, a Isa Haas estava marcando lá no meio de campo, teve situação que a Isa Haas estava marcando lá na ponta direita, quando lá tipo, né, ela avançou tanto que estava marcando lá onde estaria, por exemplo, uma ponta direita, numa situação típica, né, do futebol que a gente está acostumado a ver. Então, o Japão entendeu que uma das melhores maneiras de enfrentar uma marcação individual e encontrar espaços é manipulando essa marcação individual, né? É criando mecanismos onde você cria rastes, onde uma jogadora deixa a sua posição de origem, né? Então, por exemplo, se ela é uma jogadora da frente, é uma jogadora que vai ser sua referência lá na frente, naturalmente quem marca ela era uma das nossas defensoras, uma das zagueiras. E aí nisso, quando ela arrastava até o meio de campo, a Isa Haas vinha junto, o que acontecia? Abria um espaço pelo meio. Então o que acontecia? A Tanaka, ela recuava, trazia a Isa Haas junto com ela e abria espaço para que uma das pontas do Japão atacasse na diagonal por dentro, atacasse um espaço novo, fazendo essas movimentações cruzadas, e quase sempre colocava o Brasil numa situação de risco muito grande, sempre num contra um, próximo do gol, às vezes um 2 contra 2, 3 contra 3, então o Japão entendeu que essa era a melhor forma de atacar o Brasil, e nisso colocou uma situação muito diferente para o jogo pra gente, né? Então o primeiro tempo foi 0-0, mas quem dominou as ações dessa vez, ao contrário do jogo anterior, foi o Japão. O Japão passou a saber muito bem o que fazer contra esse Brasil. E aí a gente ainda segurou o 0-0, mas a gente tomou muito mais ataques, né? A gente teve situações ali perigosas, que a gente vai estar mostrando aí enquanto a gente fala isso, exatamente usando essa mesma intenção sempre. E aí o que virou esse segundo jogo foi uma situação, foi uma partida de muito laicar, assim. O Brasil, sempre que ele tem a posse de bola, né? A gente não tenta fazer uma posse de bola passiva, a gente não faz aquela posse de bola
que a gente se acostumou a ver alguns times europeus fazendo, como por exemplo Barcelona, né, tic-tac, né? Pelo contrário, o Brasil não quer ficar muito com a bola, o Brasil sempre quer ser muito objetivo. A gente não quer ficar tocando ali, tocando aqui, ver se abre um espaço. Não, a gente sempre é muito direto. Quando a gente está com a posse de bola, por exemplo, e a gente não conseguiu atacar rápido, às vezes a gente recua a bola um pouco, volta numa zagueira, volta até na Lorena no gol, para atrair o Japão para frente, para aí a gente atacar rápido de novo, tentando achar algum espaço às costas, né? Então acaba que o Brasil, praticamente ele fica criando essas situações de criar armadilhas para trazer o time do Japão para frente para achar contra-ataques, né? É quase como se você, mesmo com a posse de bola, tentasse encontrar situações de contra-ataque. Então o Brasil sempre muito direto, sempre também muito rápido em atacar as costas, em tentar achar um espaço, né, no time do Japão. E o Japão a mesma coisa, quando recuperava a bola, sempre tinha a ideia de atacar rápido o Brasil, a ponto dele não fazer os encaixes das marcações individuais em todas as suas atletas. Então quando o Japão fazia essa troca de passe rápida, fazia uma tabela, por exemplo, aí ele encontrava esses espaços e a gente se desorganizava, aí quase sempre a gente coloca em situação de correr para trás, e aí a gente ficava nessa situação de desvantagem que o Japão queria e que o Arthur Elias certamente não queria que o Brasil passasse por elas, né? Mas foi basicamente esse o cenário do primeiro jogo. E aí um ponto importante disso, da diferença do primeiro pro segundo jogo, foi um pouco do que aconteceu até no segundo tempo, como eu já falei, mas teve uma modificação ali importante nisso, né? Foi a entrada da Marta. A Marta entra no jogo e aí, né, naturalmente, todo o time do Brasil estava mais cansado, já estava 3-0, a gente não conseguiu perceber tanto a diferença que fazia entre, por exemplo, sair uma das atletas do nosso ataque para entrar a Marta. No segundo jogo, como eu falei, foi mais ou menos uma continuação do primeiro jogo. Nessa segunda partida, a Marta estava de titular, né? Então ela entrou no finalzinho do primeiro e continuou titular para o segundo jogo. Foi mais ou menos essa ideia, a gente pode fazer, né, essa associação. E aí nisso, já com as equipes descansadas ali, com a presença da Marta no lugar da Gil Garbellini ali, a Gil, como ela se caracteriza nesse sistema? A Gil, ela praticamente ganhou a sua vaga ali, eu acho que é titular aí por todo o período do Arthur Elias aí nos próximos jogos, pelo menos até a Copa do Mundo, né? Eu aposto muito na presença da Gil ali constantemente no time titular, e ela ganhou essa vaga muito porque ela é uma jogadora que tem muita capacidade física, ela é muito pressionante, ela pressiona muito o time adversário na saída de bola, ela tem uma pressão pós-perda muito eficiente, muito dinâmica, e ela também ataca muito o espaço, ou seja, é uma jogadora fisicamente muito privilegiada e que tem muita velocidade. E aí, para esse segundo jogo com a Marta no lugar da Gil, a gente sente uma diferença muito grande. E não é como se a gente estivesse falando aqui que a Marta é uma jogadora que não marca mais, que não tem a desenvoltura defensiva, que fica ali quase que como uma Messi, né, na Argentina, que fica se preservando durante a partida para quando o Brasil ter a bola, ela ter resistência para jogar. Não, a Marta, ela comprou a brisa, ela estava marcando, ela fazia pressão, ela fazia o seu encaixe individual também, mas é muito diferente a disposição física que ela tem hoje, né, com a idade que tem, comparado com a Gil, que é uma jogadora jovem pra caramba e que tem tudo pra estar voando nesse momento fisicamente e tá, né? Então deu muita diferença isso. E acaba que quando você tem uma marcação individual, é muito importante que todas essas marcações individuais de cada atleta, cada duelo, esteja alinhado, né, esteja na mesma intensidade. Quando uma jogadora, por exemplo, como a Marta, ela demora um segundinho a mais para chegar na sua jogadora que ela vai marcar, aquilo abre o espaço que a jogadora precisa para ganhar um tempinho, um milésimo de segundo e achar um passe, a pensar numa tabela, achar uma jogadora livre. E isso acaba fazendo uma sequência de ocorrências ali, né, nessa marcação, que acabava que no final das contas o Japão tinha muito mais chances de gol, criou muito mais perigo para o Brasil, muito por causa disso. Tipo, não teve nenhum erro crucial da Marta que você olhava e falava ali ela errou e agora a gente foi atacado. Não, eram pequenos detalhes, um espacinho a mais que aparecia, uma jogadora que deu um espacinho ali, né? Por exemplo, esse jogo a gente teve mudança na defesa, saiu a Fê Palermo, entrou a Thaís Ferreira, e teve lance que a Thaís Ferreira errou essa marcação individual, né? Ou errou não, né? Na real, ela foi manipulada, né? Isso não dá pra chamar de erro. O que aconteceu? O Japão ali com a Fujino, a camisa 15, que jogava do lado da Thaís Ferreira, ela puxou a Thaís Ferreira até o meio de campo ali pela beirada, né? Mas ela recuou bastante. Ela recebeu o passe, a Thaís Ferreira veio acompanhar ela. No momento que ela vem acompanhar ela,
a Fujino, ela tem mais velocidade, ela dá a volta na Thaís Ferreira, e a partir daí, quando você consegue ultrapassar a sua própria defensora, você coloca a situação de vantagem, né? Porque aí você deixou uma dessas que estão fazendo marcação individual para trás, e aí você cria um buraco onde essa jogadora do Japão, a Fujino, correu livre por 30 metros, sei lá, e conseguiu criar a chance de gol do Japão, né? E aí acontece que vai ocasionando erros em escala, assim, né? Ele vai, por exemplo, se uma jogadora fica para trás com um drible ou com uma tabela, aí a jogadora seguinte, ela vai ficar na dúvida se ela mantém a sua marcação individual ou se ela vem tentar recompor essa perda, né, da marcação. Então o Japão fez isso o jogo inteiro no segundo jogo. Foi um jogo muito mais interessante do Japão. Foi um jogo onde o Japão foi muito melhor do que a gente. Essa é a realidade, assim. Eu acho, às vezes, o resultado, a gente ter virado a partida no final ali, ele mascara uma situação que foi o segundo jogo. Na verdade, o Japão foi melhor do que a gente nessa segunda partida, enquanto na primeira foi muito inferior, né? O Brasil foi muito melhor na primeira partida. Mas essa é a coisa interessante, como eu falei, de ter esses dois jogos entre duas equipes na mesma semana, assim como o Brasil fez com os Estados Unidos, agora faz contra o Japão, né? Então, cria um cenário de estudos muito complexo, mas muito legal de ser feito e de ser explorado, né? E foi o Japão, ele usou muito bem desse período para treinar entre uma partida e outra, né? E aí foi isso, a síntese do jogo foi essa, o Japão sai na frente, a gente pega o gol do Japão, é uma situação, né, de lateral do Japão, o Japão coloca a bola na área, e aí é interessante desse lance, porque a Thaís Ferreira, ela larga por um momento a atacante que ela deveria estar marcando e ela abre esse espaço para ela. E aí a gente até percebe o vício, né, da jogadora, ela montar a linha defensiva, ela fica nessa, porque é quase que uma ideia natural, né, da jogadora, de montar a linha defensiva. Aí ela olha para a jogadora livre a, sei lá, 6 metros de distância dela, 5 metros de distância dela, e fala, caramba, ela é a que eu tenho que marcar individualmente. E aí ela avança para tentar chegar, mas aí já não dá tempo. A jogadora recebe livre, faz a tabela, e aí depois dessa tabela, Fujino, né, inclusive, que é quem ela tá marcando individualmente o jogo inteiro, ela cruza de 3 dedos para dentro da área e o Japão abre o placar, né, logo aos 30 segundos de jogo, né, então dá para ver, fica muito claro que foi também uma instrução passada durante o vestiário, né, durante o intervalo da partida, e já voltou com ela em execução e que deu certo, né? Então, o que eu acho muito interessante dessa jogada do gol do Japão, olha como o Japão é inteligente para manipular nosso sistema defensivo. Quando a Shiba, que acabou de entrar do intervalo, ela domina, né, a bola que sobra da bola cruzada, né? Quando a gente rebate essa bola, ela sobra para Shiba, né? Para Remina Shiba, camisa 22, que tinha entrado há pouco tempo. E ela toca para a camisa 16. A Momiki recebe a bola, encontra a camisa 15, né, que é a Fujino livre, que a Thaís Ferreira deixou ela livre por 1 segundo, 2 segundos sequer, foi o suficiente para ela fazer a tabela. Ela entra nesse momento de iniciar a tabela, a gente repara lá no canto direito superior, a jogadora do Japão, ela dá passos para trás. Por quê? Porque ela está abrindo espaço na área que você pode ver que quando a Thaís Ferreira sai da área para fazer a sua marcação individual na Fujino, a área fica livre, né? Tem ali um grande espaço livre. E aí a jogadora do Japão, em vez de já atacar esse espaço, ela dá passos para trás, ela recua. A Marisa, então, acompanha ela, dá 2 passos para o lado. Hora que a Marisa dá o segundo passo para afirmar sua posição, ali naquele momento, a jogadora do Japão, ela ataca o fundo. Ela ataca em velocidade, nisso, né, é o momento que a Fujino já está recebendo o passe de volta na tabela. Ela já ataca livre o espaço e recebe o cruzamento, né, da Fujino ali, e sai o gol do Japão. O gol que foi da Seiki, né, a Seiki ali, a camisa 8, ela ataca aquele espaço e acha o gol do Japão. Então olha como foi tudo bem pensado, como essas orientações não foi um gol achado, foi um gol pensado e que foi resposta de como o Japão se adaptou muito melhor a essa partida, para enfrentar esse Brasil com esse sistema de jogo, né? Então foi bem interessante isso. E aí o que rolou na sequência foi que o Brasil passou a tentar atacar mais o Japão. A gente encontra o nosso gol de empate numa bola aérea, né? A gente consegue o escanteio pela esquerda. A gente cobra então a Duda, né? A Duda bate o escanteio
e a jogadora do Japão, a número 21, a Ishikawa, ela resvala na bola, a bola passa por jogadoras que tentam fazer a disputa de cabeça, a bola passa por elas e bate de surpresa no corpo da defensora do Japão e o gol contra, né, do Brasil. E a partir daí o jogo fica de novo naquele lá e cá, e aí vem a sacada do Arthur Elias, né, de colocar a Johnson ali. E foi até um momento que eu conversei com os fotógrafos, com o fotógrafo que estava do meu lado na partida, foi com o Victor. Eu falei para ele, o Arthur, ele sempre arrisca muito, né? E ele convocou a Johnson, e como eu falei, né, no episódio passado sobre a Johnson, eu já tinha falado sobre isso. Eu nem sei se é uma convocação que vai se manter, se ele vai manter a Johnson naquele espaço. Mas eu falei, talvez essa fosse a pequena oportunidade que o Arthur Elias deu para que criticassem ali algum nome, né, que ele trouxe e tal, ainda mais por ser o nome do Corinthians, que é uma equipe que ele tem um histórico. E eu até comentei com o Victor ali do meu lado. Eu falei, o Arthur é tão rabudo que a Johnson vai fazer o gol da vitória, você vai ver. E aí não deu outra, assim, né? Então, o Brasil, ele recupera a bola ali, né, no gol da Johnson. Também é um escanteio do Japão, né? O Brasil sempre muito atento, já que tem muita chance de ganhar essa bola aérea. A gente ganha a disputa, a bola sobra para Johnson, a Johnson toca para Caroline, que puxa um contra-ataque maravilhoso de muita velocidade, que ela passa a defensora dela e coloca a bola no fundo para Johnson, e a Johnson também tem muita velocidade, né? A gente consegue vencer esse duelo físico, né, contra o Japão, de velocidade mesmo, com duas atletas que são muito velocistas do nosso time, principalmente com a Johnson descansada também, né? A Johnson ganha essa disputa e dá a cavadinha sobre a goleira do Japão e faz o golaço ali aos 33 minutos, gol que coloca o Brasil na frente. E o resultado, né, de como a gente já tinha tido muito domínio no primeiro jogo e nesse segundo jogo que a gente não teve o mesmo domínio, mas a gente ganhou, às vezes fica essa impressão de que, caramba, o Brasil dominou o Japão, o Brasil ganhou os 2 jogos, tá tudo lindo, maravilhoso. E não é bem assim. O Japão foi inclusive o time que vai ser usado como exemplo para os próximos adversários, de como atacar o Brasil. Mas então o que eu quero dizer é que esse resultado, essa vitória, esse gol da Johnson aos 33 minutos ali, ele deu uma impressão que talvez seja um pouco falha, né, da interpretação do que é o jogo, né? Eu vi depois os comentários na internet, também as análises, né, dos jornalistas ali depois da transmissão, até mesmo o que foi dito ali durante a própria partida, muita essa exaltação, né, de que ela merece, que foi justo e que o Brasil conseguiu achar o gol, mas porque estava fez por onde, né? E eu não acho que foi bem por aí, assim. Então, foi muito interessante esse jogo para a gente entender um pouco dessa dinâmica, assim, né? Do como o Brasil pode ser atacado, não só foi pelo Japão, mas como pode ser atacado por outras equipes que, inclusive, talvez tenham uma dominância física maior, né? De vencer uma primeira ou uma segunda bola ali, na hora de bater um tiro de meta, por exemplo, conseguir uma casquinha e já ter uma jogadora velocista, como, por exemplo, sei lá, foi enfrentar uma seleção da França, uma seleção da Espanha que a gente já ganhou, né, nas Olimpíadas, mas talvez agora esses times estejam mais preparados para nos atacar e vai colocar jogadoras ainda mais velozes do que as japonesas, que tem fisicamente, né, como uma paraduelho, né, uma paraduelho, é difícil de falar esse nome, mas sempre me enrosca aqui um pouco, mas vocês sabem de quem eu estou falando, né, a jogadora do Barcelona, a jogadora da Espanha, que tem uma velocidade incrível, vai ser muito usada para tentar atacar esse fundo também, né? Então, como que o Brasil vai responder a essa resposta, né? Qual vai ser a tréplica do Brasil para o futuro? Isso que me interessa bastante de tentar entender e que eu quero ficar de olho para os próximos jogos, né? A gente que vai ter em breve aí amistoso contra a França e depois a Copa América, a gente provavelmente vai ver bastante dessas situações acontecendo exatamente por esse jogo contra o Japão que ele nos mostrou, né? O que o Japão fez para tentar competir contra a gente, eu acho que vai ser usado aí no futuro e vai ser muito legal da gente tentar entender, principalmente ver o que o Arthur vai fazer para tentar amenizar esse risco, né? A gente sabe que uma das coisas que o Arthur Elias já sempre fez no Corinthians e faz agora na seleção quando a gente perde a bola, a jogadora no ataque que perdeu a bola ou a que estiver mais próximo, nesse perde pressiona, ou tenta recuperar a bola o mais rápido possível, naqueles 5 segundos ali após perder a bola, a gente tenta jantar o mais rápido possível e recuperar a posse da bola, ou já faz a falta, derruba a jogadora adversária para não nos pegar nessa situação que a gente não quer ser encontrado, que é correndo para trás, né? Que é quando a gente se desorganiza, né? E como a gente é um time que joga muito alto, com as jogadoras de defesa quase sempre na linha do meio de campo,
quando a gente está correndo para trás, esse momento é muito tenso, porque é um período grande, é um momento grande, um espaço do campo muito grande, que a gente vai estar provavelmente sendo enfrentado no 1 contra 1 ali, então às vezes vai ser 3, 4 atletas do time adversário correndo contra 3, 4 atletas do time brasileiro por uma faixa de campo muito grande, que você pode manipular isso com movimentações, enfim. Foi assim que o Japão conseguiu alguns ataques e é assim que provavelmente outros times farão também. Então, muito legal, né, esse jogo, para a gente entender um pouco desse sistema de marcação, a gente vê quanto ele é eficiente, mas onde está também a sua falha, né, acho que é importante a gente pontuar isso, lembrar de novo que nenhum sistema é perfeito, sempre o futebol é esse cobertor curto, quando você cobre uma parte você descobre outra, então o Brasil cobre bastante a sua cabeça ali, atacando lá em cima, pressionando a saída de bola, não deixa muito espaço para que tenha uma criatividade ali, né, já na saída de bola, nessa primeira fase de construção do time adversário, mas quando o time adversário encontra uma tabela, ou com um drible tira uma adversária, ou ainda tem um lançamento no fundo, já tentando encontrar a nossa zagueira no 1 contra 1, essa situação sempre é tensa, né? Então, muito legal de perceber isso nesses dois jogos, e né, ansioso para o que vem pela frente. Um outro ponto que eu gostaria de destacar também, né, nesses dois jogos do Brasil, foi sobre a importância da Marisa nesse sistema. A Marisa, que é uma defensora que não só tem velocidade, tem um desarme muito forte, uma jogadora inteligente, mas que também é uma jogadora que com a bola nos pés, nessas duas partidas ela foi titular e ela mostrou bem porque ela é titular e a jogadora, talvez a defensora mais de confiança do Arthur Elias nesse momento, né? Desde todo esse período na seleção aí. Por quê? Porque a Marisa é uma jogadora que com a bola no pé, ela tem um passe de ruptura muito acima da média. Ela consegue encontrar jogadoras a 20, 30 metros de distância com facilidade, ela consegue inverter bolas, dar lançamentos, passes longos, também faz o passe curto, ela consegue conduzir com qualidade, né? Então, só no primeiro jogo, por exemplo, eu percebi 4 ou 5 situações onde ela dá o passe em profundidade, ela encontra uma jogadora entre linhas do time adversário, onde com um passe, né, vamos supor aqui, você pensa, a Marisa está no campo de defesa, como você pode ver até em algum lance que eu vou estar colocando durante a edição aí. Quando a Marisa está com a bola, você vê que o Japão monta o seu sistema defensivo e a Marisa, numa janela pequena de espaço, ela encontra uma jogadora do Brasil atrás dessa linha, né? Então isso que a gente chama de quebrar a linha com o passe, né? Quando, por exemplo, você tem, vamos supor, duas linhas de 4. Aqui, assim, você tem duas linhas de 4 vendo de lado, né? Tem 4 defensoras e 4 meio-campistas. E aí uma jogadora do Brasil está entre essas duas linhas. A Marisa, ela tem a facilidade de achar esse pequeno espaço entre as duas linhas, encontrar na janela entre, por exemplo, uma lateral e uma zagueira, encontrar a nossa atacante, uma meio-campista nossa, e isso iluminar bastante o cenário do jogo para a gente entrar na segunda fase de construção, né, do jogo, para ficar num momento de criatividade ali mais próximo do gol. Então foi muito interessante ver isso da Marisa, tanto com o pé direito como com o pé esquerdo, ela sempre colocando essa bola ali de uma forma interessante para a gente avançar no campo, né, para a gente ganhar território à frente, ocupar um espaço mais próximo do gol, assim como também ela tem ali a sua alta capacidade de recuperação, de velocidade, de ganhar duelo. O duelo, por exemplo, que ela ganhou no segundo gol do Brasil no primeiro jogo. Enfim, assim como teve situação onde ela fez o roubo da bola e conduziu ali por quase um campo inteiro em velocidade, conduzindo com qualidade e deu passe para o Brasil tentar um contra-ataque com a Dudinha, foi também um lance interessante de perceber essa capacidade com bola da Marisa, né? Então, eu cheguei a ver, por exemplo, gente criticando a convocação da Marisa, falando que ela não tem capacidade, que ela é lenta, mas a pessoa que fala isso, ela não entende a capacidade e a importância do jogo com a bola nos pés das nossas defensoras. Muitas vezes no sistema de jogo do Arthur Elias é mais importante que a sua defensora seja uma grande construtora e saiba sair da pressão, saiba achar um passe entre linhas, quebrar, né, uma linha de marcação do time adversário, do que propriamente a preocupação em se defender, né? Claro que uma defensora sempre vai ter como uma de suas características principais se defender, mas é tão importante quanto saber sair jogando, né? Então foi muito interessante ver isso. Todas as atletas ali do sistema defensivo têm qualidade com a bola nos pés, seja Thais Ferreira, que jogou o segundo jogo, seja a Fê Palermo, que jogou o primeiro, ou seja também a Isa Haas, né, que foi ali a principal defensora no centro, né, do jogo. Ela quase sempre ocupou o meio entre as três zagueiras.
E ela também, né, teve uma capacidade muito boa ali de dar o passe, de desarmar armando, né, de fazer um desarme e já colocar a bola no meio de campo para a gente tentar já construir a jogada com velocidade, como o Arthur Elias gosta, né. Então o sistema defensivo foi muito legal. Um outro ponto que eu acho que vale a gente destacar aqui é quase que um alerta, né, para outras atletas que estejam querendo uma vaguinha nessa seleção, que é destacar o quanto a ala direita ainda tem muito espaço ali, como a ala direita ainda está. É um buraco a ser preenchido na seleção do Arthur Elias. Eu gostei muito, teve gente que criticou a atuação da Luane no primeiro jogo, mas eu gostei muito da atuação dela, eu achei que foi muito firme e é um papel tático muito difícil de ser preenchido, né? Porque o Arthur Elias tem apostado em jogadoras que têm uma ofensividade muito grande para ocupar essa ala direita e a Luane foi muito interessante no primeiro jogo, porque não só como a recuperação dela, como a parte defensiva dela foi muito interessante, ela teve desarmes importantes, como ela tem uma capacidade muito grande de atacar e preencher o espaço à frente quando o Brasil está atacando, né? Então teve situação de jogo, por exemplo, no segundo gol da Dudinha, se eu não me engano. É isso mesmo, quando a Caroline está puxando contra-ataque, antes dela dar o passe para Dudinha, né, atacar ali o espaço e conseguir o gol, eu parei ali e deixa eu ver quem são as três atacantes. E uma delas era a Luane, né? Então foi a Luane, Dudinha e a Gil correndo ali, né? Então olha que interessante como a Luane ela tem essa capacidade de sair da ala direita e ocupar uma dessas posições à frente para tentar fazer o gol e atacar esse espaço. Assim como quando a Yasmin recebia a bola pelo lado esquerdo, a Luane muito rapidamente conseguia fechar na área e ser uma jogadora a mais para preencher a área ali e tentar fazer o gol, né? Mas, por exemplo, a gente viu que nas Olimpíadas uma atleta que ocupou essa posição foi a Ludmilla. Depois, no segundo jogo agora mesmo contra o Japão, foi a Adriana. E esse espaço eu vejo muito como que ainda não foi, ninguém foi lá e dominou ali. Eu acho que a Luane é a jogadora que está mais preparada para ocupar nesse momento. Essa seria a minha opção, né? Se tiver que jogar amanhã, por exemplo, contra a França, eu iria de Luane. Mas, por exemplo, se eu sou uma Jaqueline do Corinthians, eu ficaria esperto. Ó, tipo, vamos aí que essa vaga está em aberto. Ou então, por exemplo, pode ser que uma Portilho, quando voltar de lesão, ocupe também esse espaço. Pode ser que outra jogadora seja escalada para ocupar aquela posição. Assim como a Caldeirão, né? Ela entrou na segunda metade do jogo, desse segundo jogo, ela ocupou aquela faixa ali por algum momento, não teve destaque, ela não foi bem. Foi uma jogadora que ela tem atacado bem agora jogando lá pelo São Paulo, ela fez gols recentemente, é uma jogadora interessante, que é muito boa, mas que eu acho que não é o nome para jogar ali ainda, sabe? Até porque, por exemplo, a Fê Palermo, que já tem uma noção defensiva melhor, ela está sendo escalada como zagueira. Agora a Bruna Caldeirão, que tem uma capacidade ofensiva interessante, mas não é tão interessante quanto uma Luane, que joga quase como uma ponta lá no Atlético de Madrid, né, que joga como uma meia-direita, ou como a Adriana, que é uma atacante, sempre foi uma atacante, estava fazendo a lateral, fazendo essa ala nesse segundo jogo, né? Então, acho que vale aí para jogadoras que têm essa capacidade de jogar nesse espaço, mesmo que seja de forma adaptada, acho que vale brigar ali e ficar de olho, porque eu acho que ainda tem chance de outras jogadoras ocuparem ali essa função. Acho que uma Jaqueline tem que ficar esperta, que pode ser convocada, por exemplo, do Corinthians, que a gente sempre fala aqui, ou mesmo a Gi, né? A Gi Fernandes ali também é uma jogadora jovem que tem muito potencial e tem cada vez mais se adaptado a jogar como ala, né, no sistema do Piscinato. Então pode ser que receba chances em breve aí para jogar naquela posição, provavelmente depois da Copa América, né? Mas como é uma jogadora jovem, eu imagino que ela vai ser convocada em algum momento e vai ter sua oportunidade. Então acho que vale isso também, a gente ficar de olho. E do mais é isso, eu acho que foi um pouco do que eu observei aqui. Muito legal ver a Johnson entrando e fazendo o gol dela, ela tem muita estrela, foi muito interessante isso. Ela tá brilhando lá no profissional do Corinthians, a gente falou o episódio inteiro sobre a Johnson, e ela entrar agora e fazer o gol foi interessante pra caramba, né? Confirmando o que a gente falou no episódio anterior, fazendo o gol na principal força dela, que é atacar o fundo, né? Que é sair em velocidade, conseguir finalizar em velocidade acima de tudo, isso é uma característica muito boa dela. Já é uma coisa que, por exemplo, outras atletas que conseguem ter velocidade, atacar bem, às vezes com essa velocidade toda, chega desequilibrada na bola e não tem uma boa finalização, sabe? Então a Johnson não, ela chega, mesmo desequilibrada, ela consegue fazer uma boa finalização, assim como foi no gol dela contra o Japão, né? Dar essa cavadinha não é fácil na velocidade que ela tá. Ela deu e ela até cai quando ela dá a finalização, porque ela tá ali claramente, né, numa velocidade que é difícil você se equilibrar totalmente para fazer a finalização. E ainda assim ela encontra a situação ideal
e consegue fazer a finalização no momento certo, acerta o gol, então perfeito ali. Estreia excelente da Johnson para ela se firmar aí como uma candidata, né, para estar no ataque da seleção brasileira para a Copa do Mundo daqui 2 anos. Eu chutaria que ela não vai ser convocada para a Copa América, mas talvez ali com esse golzinho ela tenha ganhado a sua oportunidade. Eu acho que isso é muito de entender como foi nos treinos a percepção sobre ela, né? Claro que o gol encanta e tudo, mas, por exemplo, se ela não se destacou da mesma forma nos treinos, provavelmente o Arthur não leva. Agora, se ela assumiu nos treinos, fez lances parecidos e aí entrou e fez o gol, o Arthur tem muito dessa de, meu, ela entrou e jogou, vai ser ela e foda-se, tá ligado? Ah, mas a Debinha, foda-se, sabe? O Arthur, ele tem um pouco disso, assim, então pode ser que ela seja uma surpresa, assim, nessa convocação para o amistoso contra a França e logo em seguida para a Copa América, que vai ser a mesma convocação, né? Eu acho que não vai ser, mas conhecendo o Arthur dá para esperar uma loucurinha aí. Então, né, a convocação vai ser na segunda-feira, vai ser legal de saber como foi isso. Aí o Corinthians joga na segunda-feira à noite também. Então, provavelmente a gente tem um episódio na semana que vem onde a gente vai falar um pouco da convocação rapidamente, para falar qual foi a surpresa ou não, se teve a Johnson ou não, se vai ter outra surpresa ou não, e também para falar sobre o Corinthians ali enfrentando o Flamengo, que vai ser um grande jogo aí do Campeonato Brasileiro nessa volta depois dessa pausa para a data FIFA, né? Então é isso, acho que o episódio fica por aqui, espero que a gente tenha sido claro aí nas ideias e que tenha conseguido passar a nossa visão sobre o jogo, sobre o esquema e onde está essa fragilidade do Arthur. E agora a gente espera a convocação de segunda-feira e vamos aí pelos próximos episódios. Beleza? Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.